Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, estaremos fazendo essa leitura. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Você que está em casa também pode acompanhar. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Todos os 5, vamos lá? Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ler uma porção da Tua Palavra, e eu creio que ela é a Palavra do Senhor. Quero rogar a Deus que o Senhor fale ao meu coração, e ao coração do Teu povo que se acha aqui. Fale, ó Deus, a todos que estão, ó Pai, ouvindo esta mensagem. Quero também pedir que o Teu Santo Espírito, ó Deus, desde já, venha trabalhar em todo o nosso ser, nos convencendo, nos mostrando os nossos erros e as nossas falhas. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas possa sair, ó Deus, mais e mais cheio do Teu Santo Espírito. Que o Senhor cresça e eu diminua, toda honra, toda glória seja voltada exclusivamente para o Senhor. Pai, eu sei que não somos dignos sequer de pronunciar o Teu nome, mas estamos aqui, diante de Ti, diante da Tua Palavra, diante do Teu povo, com temor e tremor, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Eu rogo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, só uma explicação: quem deveria estar hoje aqui pregando seria o pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo é presidente do presbitério, e eu tinha anunciado, nós tínhamos feito o convite, e devido a algum imprevisto, ele não pôde estar aqui, tá certo? Ele pediu perdão, desculpa aos irmãos, e creio que antes dele ir embora, nós estaremos aí agendando uma data para que ele possa vir. Ele pediu que agendasse outra data que ele quer vir pregar aqui na igreja, certo? No ano passado ele não esteve, ele era um dos convidados, enquanto aconteceu o imprevisto, que ele adoeceu. Ele pegou sarampo, que eu nem sabia, né? Aquele dia nós estávamos conversando aqui. No ano passado nós tínhamos convidado para ele também vir pregar, e ele pegou sarampo e não pôde vir. E este ano ele não está doente, mas o pastor com quem ele trabalha, que é o pastor Aguinaldo, ele teve que fazer uma cirurgia essa semana, na segunda-feira, então ele teve que cobrir aí, estar com o pastor, no lugar do pastor Aguinaldo, tá certo? Aí eu falei assim: se até domingo o pastor sarar, você vai? Sim, vou, mas eu estou com medo, quem sabe que aí eu vou adoecer. Eu falei: não vai não, em nome de Jesus. Então, vamos orar pelo pastor Aguinaldo. Gostaria que em suas orações você estivesse lembrando dele, e também pelo pastor Rodolfo, que o ano que vem ele estará, indo para Iporá. Iporá é uma cidade que fica no estado de Goiás, é a terra natal dele, certo? Ele está retornando para Iporá. Então vamos orar por isso, para que Deus o abençoe, e agradecer a Deus por esse tempo que ele passou aqui conosco no nosso presbitério, juntamente também com as outras igrejas do nosso presbitério, a igreja da Moca, tá certo? Então vamos lá, continue aí com o texto aberto. E aí durante a semana eu estive pensando o que pregar, porque eu estou pregando para mim também, porque eu faço parte da igreja, você também faz parte dessa igreja, e juntos fazemos parte da igreja de Cristo. Esta mensagem eu baseei no livro, um livro que eu já li várias vezes, é um livro muito bom, do Russell Shedd, e o Russell Shedd, nesse livro, ele faz um comentário do livro de Colossenses. E o nome do livro é Andai Nele. E no capítulo 2 do livro, onde ele trata do capítulo 2, ele discorre sobre essa questão do apóstolo Paulo. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em prisão domiciliar. Então ele escreve a essa igreja de Colossos.
E aqui, escrevendo essa igreja, nós poderíamos aprender algo muito importante para mim e para você nos dias de hoje. Porque esta carta, ou essa parte que nós lemos, demonstra que Paulo, ele estava incentivando aquela igreja, aos cristãos ali daquela igreja, para que eles assumissem uma postura, que ele assumisse, na verdade, de uma maneira que viesse se tornar verdadeiros cristãos. Explico. Paulo está convidando eles a mudarem e a mudar para melhor. E se tem uma coisa que nós seres humanos não gostamos, é de mudança. Isso me faz lembrar quando eu era adolescente em casa, e às vezes minha mãe mudava os móveis de lugar, e meu pai chegava e dava aquela bronca nela: ei, já mudou, eu não gosto quando você faz isso. E ela: vou ficar sempre a mesma coisa, tem que mudar, para dar um ar novo, cara nova. Ela sabe, mas os móveis são os mesmos, mas pelo menos dá uma cara nova. Não gosto de mesmice. Nós temos dificuldade com relação à mudança. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, que para que haja crescimento espiritual, eu e você precisaremos de passar por algumas mudanças. Às vezes nós queremos colher do melhor, comer do melhor, desfrutar do melhor, mas não mudamos em nada. Aí não tem como. Para que haja algo diferente, precisa haver mudança. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque Paulo trabalha muito bem com essa questão aqui de mudança, mudar para melhor. Você observa que o apóstolo Paulo, desde a sua conversão até chegar a essa prisão domiciliar, ele evoluiu, ele cresceu. E nós como igreja, eu e você como cristãos, como servos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer essa avaliação. Desde o dia que eu me converti, desde o dia que eu tive encontro com Cristo, como está a minha vida hoje? Continua a mesma? Estou estagnado? Estou parado? Estou travado? Trucado, né? Não vai nem para frente nem para trás? Como está a minha vida? Eu estou dizendo com relação à vida espiritual. A questão de crescimento espiritual, com relação ao conhecimento da palavra, com relação à vida de oração, com relação, né, à intimidade com Deus, tudo isso daí. Você vai observar que os apóstolos, quando Jesus Cristo escolheu os apóstolos, eles foram o quê? Evoluindo. E Jesus cobrava isso deles. Várias vezes Jesus chegava a dizer para eles assim: ó, quanto tempo vocês terão que crescer, desenvolver? Vocês não aprendem. E Jesus cobrava isso deles. Então, como igreja, hoje, como igreja de Vila Lima, nós precisamos, então, despertar isso daí, acordar. Como está a nossa comunidade, como está a nossa igreja, como está o nosso grupo, como está nós como povo de Deus. Nós temos crescido. Eu falo de crescimento espiritual, porque uma vez que acontece um crescimento espiritual, vai acontecer o quê? O crescimento em número. Porque uma coisa que eu e você precisamos aprender, que quando olhamos para o texto de Atos, você observa que a igreja, ela ia crescendo espiritualmente, e Deus ia acrescentando. Eles cresciam espiritualmente, e Deus ia acrescentando, dia a dia. Quem faz a igreja crescer é Deus. Paulo também fala sobre isso. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Só que esse crescimento que Deus proporciona a mim e a você, exige o quê? Compromisso, responsabilidade. Porque às vezes nós queremos crescer, desenvolver, mas não queremos pagar um preço. Tem que pagar um preço. Eu fico imaginando assim, quando estava estudando o curso de Direito, eu observava assim como os orientais eles têm uma facilidade de aprender, né? Mas aí eu falo assim: eles já nascem com isso. Isso é quando eles nascem com um chip neles, que eles já nascem, o chip da inteligência. Aí um dia eu conversando com um desses orientais, assim: não, eu estudo pra caramba. Quantas horas disso? 12? 12? Nossa, que dia que eu estudo 12 por dia? Nunca. Então você veio para o estudo. Eu falei assim: não, tem que estudar. Tem que estudar. Eu tiro nota boa porque eu estudo. Tem um esforço, tem de pagar o preço. Às vezes nós queremos tantas coisas, queremos crescer, desenvolver, mas não queremos pagar o preço. Almejamos vitória, mas não queremos a luta.
Isso me faz lembrar, eu já até citei aqui, de uma regente de coral que era inglesa, e ela às vezes ela chegava a dizer que aquele sotaque, né, de inglês: não há glória sem dor, não há vitória sem luta. Tem que haver luta, tem que lutar, senão eu e você não iremos alcançar a vitória. Mas vamos para o texto aí. A primeira coisa que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo, ele trabalha uma coisa interessante, o versículo de número 1. Vamos ler novamente aí, Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então eu quero que você entenda que Paulo, ele vai falar sobre essa questão da luta. E a luta do apóstolo Paulo, eu dividi alguns pontos aqui, baseado no livro. A primeira coisa é que a luta de Paulo era o quê? Intensa. Ele deixa bem claro aí que com grande luta vem mantendo. Então era o quê? Uma luta grande, intensa. E quando ele fala dessa grande luta, ou seja, ele via não como algo simples, mas ele se esforçava ao máximo para vencer essa luta. Então a ideia aqui é de um grande esforço. A palavra vem da mesma raiz de esforçar-se. Se você lê em Colossenses 1:29, leia aí comigo. Diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Tem um filme que eu acho interessante, aquele que fizeram praticamente o remake dele, né? Aquele do Karate Kid. Que no primeiro filme, você observa, não, eles fizeram um remake, eles fizeram a parte 3, se eu não me engano, né? E aí, inclusive, nesse filme, ele ensina o menino: pega casaco, joga casaco. Você lembra dessa parte do filme? Porque o menino chegava em casa e jogava o casaco em qualquer lugar. E a mãe dele cobrava dele: põe o casaco no lugar. E ali o professor dele observou. Quando ele foi lá para a aula, ele falou assim: pega casaco, põe casaco. E ali ele ficou, foi horas, até que não aguentava mais. Mas ele estava treinando uma coisa dele. Quando Paulo fala de grande luta, ele fala de esforçar todo o seu esforço, toda a sua força, todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Ou seja, ele estava numa luta, então ele estava empenhando tudo de si. Por isso que vem a palavra aí, ou seja, quão grande luta, esforço. Ou seja, ela era intensa. A palavra luta faz parte do vocabulário atlético e se refere ao esforço vigoroso de um corredor para vencer a corrida. O esforço de Paulo, contudo, não é realizado na carne, mas na energia e na força do Espírito Santo. No versículo de número 29 do capítulo 1, ele diz isso daí: para isso é que eu também me afadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele está falando do Espírito Santo, do poder de Deus que habitava nele. Quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus. Interessante que Hernandes trabalha muito, Hernandes Dias Lopes fala muito sobre isso. Enquanto, por exemplo, um corredor, uma pessoa que é atleta, ela busca meios para que a sua força venha aumentar. E eles fazem isso. Como que eles buscam isso? Essa dinâmica? Através de alimentação, através de esforço. Você observa que um atleta, ele tem, né, a alimentação dele é balanceada, é rigorosa. Ele não come isso, não come aquilo, porque sabe que aquilo prejudica, o deixa fraco, desanimado e tudo mais. Você observa que um atleta desses que corre aí, atleta de ponta, se você for ver todo o esforço que ele faz, a alimentação dele não é a mesma que a nossa. Não toma refrigerante, não come essas porcarias, salgadinhos, sabe esse negócio de pacotinho, eles não comem fritura. Você vai vendo assim, você, não, isso não é vida. Mas você pode ver que ele é mais saudável que você e eu. Você pode ver que a imunidade dele é melhor do que a sua e que a minha. Porque ele preza isso daí. O que Paulo está dizendo aqui, que eu e você temos o poder de Deus, temos o Espírito de Deus que habita em nós, então nós devemos buscar força nele.
buscarmos a força nele, eu preciso o quê? Intensificar, lutar por isso. Ter uma vida de oração não é fácil. Ler a palavra não é fácil. Congregar como agora não é fácil. Tudo que está relacionado ao nosso crescimento espiritual é uma luta. Você não vai ouvir os teus olhos dizer assim, está na hora de lermos a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Você não vai, por exemplo, ver suas pernas dizer, vamos caminhar para a igreja. Você não vai. Sabe o que o nosso corpo quer? Tudo contrário àquilo que é espiritual. É dormir. Não é um esforço desgraçado levantar para vir para a escola dominical? Ah, não! Para ter reunião de oração? Não. Nós somos assim, todos nós. Nós precisamos lutar para que haja crescimento espiritual, para que com a oração do nosso irmão, que ele falou que o Espírito Santo habita em nós, para que ele venha nos encher mais e mais, a ponto de transbordar, eu preciso buscar o encher do Espírito Santo. Eu preciso buscar o encher de Deus na minha vida. Eu preciso buscar intimidade com Deus. E Paulo fala dessa luta. Ou você acha que Paulo, quando ele se tornou cristão, ele tornou-se apóstolo, aí tinha um pacote e foi introduzido nele, e aí ele foi estudar? Não foi assim. Paulo jejuou, Paulo orou, Paulo passou frio, Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo foi apedrejado, tudo isso. Então eu e você precisamos fazer essa avaliação com relação à nossa vida espiritual. Às vezes nós temos uma facilidade tremenda de investir em tantas outras áreas e esquecemos de investir na nossa vida espiritual. Temos facilidade, de fazer tantas dietas, mas temos dificuldade de fazer dietas com relação às coisas ruins. Já parou para pensar nisso? Eu mesmo assim, quando eu não bebe isso, não bebe refrigerante causa isso, causa aquilo, eu não quero mais. Mas com relação àquilo que a palavra de Deus fala que é ruim, me destrói, me mata, e por que eu não quero abandonar? Eu tenho que abandonar também. Às vezes nós temos a facilidade muito mesmo para as coisas que alimentam a carne, principalmente relacionada a prazer. Mas quando se trata da nossa vida espiritual, não há investimento algum, não há luta alguma. Eu fico se imaginando, às vezes eu ouvi muito essa palavra luta, Fulano está lutando contra o câncer, fulano está lutando para emagrecer, fulano está lutando, já viu isso? Com relação à vida espiritual, você tem lutado? Eu tenho que lutar pela minha vida espiritual. Eu tenho que ter esse empenho mesmo. E como diz aqui o texto, eu tenho que intensificar. Segundo ponto. A luta do apóstolo Paulo foi uma luta constante. No versículo de número 1. Vamos ler juntos aí para você não dormir. Vamos lá? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Nesse segundo ponto, você pode observar que a luta do apóstolo Paulo era o quê? Constante. Paulo não foi uma pessoa que lutou e parou. Paulo era alguém que não parava de lutar. Ele insistia, ele acreditava. E quando eu amo, o amor faz isso. O amor investe e insiste. Ele é constante. O amor de Deus é constante. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da raça humana. Deus não desistiu de Adão e Eva. Deus não desistiu de você e nem de mim. O amor de Deus, ele é o quê? Constante. Quem ama o Filho não desiste de investir no seu crescimento. Quem ama de fato a igreja, esforça-se constantemente pelo bem dela. Um inimigo que precisa ser encarado e precisamos vencer é a preguiça. Interessante que Salomão chega a dizer no livro de Provérbios que o preguiçoso, ele é tão preguiçoso, ele fala assim, não, hoje eu não vou sair de casa, porque lá fora tem um leão, e se eu sair ele vai me comer. Para você ver tamanha preguiça. Ou muitas às vezes, não vou plantar, porque plantar dá trabalho, mas se você não plantar, você não vai comer. Ah não tem nada não. É igual aquela que o pessoal fala, aquela piadinha do preguiçoso,
segue o enterro. Diz que havia um homem que era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele tinha preguiça até de comer. Aí um dia, ele falou assim, então acho que ele morreu. Ele ficou desfalecido, desmaiado, colocaram ele numa rede e estava levando para enterrá-lo. Aí ele passou por uma fazenda e tinha um fazendeiro e perguntou, o que é isso? Quem está aí dentro dessa rede? Ah, fulano que morreu. Aí ele falou assim, mas morreu de quê? Morreu de fome, porque ele não estava querendo comer. Aí ele falou assim, olha, tem um arroz aqui. Será que se dá alimento para ele aí, não vai ressuscitar, viver? Aí diz que essa pessoa que estava semi-morta, colocou a cabeça lá na rede e falou bem assim, o arroz está limpo? Não, vou ter que limpar. Então segue o enterro, pode me enterrar, porque eu não vou ter esse trabalho nem de limpar o arroz. E às vezes é assim. Eu fico imaginando que queremos o bom do melhor, mas a preguiça às vezes não nos deixa. E se tem uma coisa que o inimigo trabalha muito, é com relação a isso daí. O preguiçoso não prospera. O preguiçoso não desenvolve. O preguiçoso, ou seja, ele não consegue ver futuro, ele não tem perspectiva de vida, não tem. E quando Paulo fala aqui da questão de ser constante, ele não orou pela igreja de Cristo uma vez só, não. Sempre. Isso me faz lembrar de um texto que nós trabalhamos na escola dominical, no áudio. Lembra de Neemias? Neemias, quando ficou sabendo da situação, como estava o povo, o que é que ele fez? Ele passou 3 meses orando e jejuando. Às vezes nós queremos que haja mudança, mas eu não quero pagar o preço, porque a preguiça não deixa. Às vezes nós vemos tantas coisas acontecendo dentro da nossa casa, problema dentro da nossa casa instalado, mas eu e você não queremos pagar o preço, não queremos dedicar mais na oração, não queremos jejuar, não queremos buscar, e às vezes o problema que eu e você vivemos, às vezes dentro da nossa casa instalado, ou até mesmo na igreja, é espiritual. Mas nós ficamos arrumando desculpinha, ficamos arrumando um jeitinho, e não paramos para dizer, não, esse problema que nós estamos enfrentando aqui, ele é espiritual. Então se ele é espiritual, então nós vamos combater no nome de Jesus, de forma espiritual. Não se combate aquilo que é espiritual com coisa material. Porque se fosse assim, os crentes, sabe o que os crentes iam fazer? Os crentes cara de pau, eles iam pegar a Bíblia, abrir no Salmo de número 91 e pôr lá na sua casa, né? Ou se não, pegar a Bíblia e passear com ela. Eu conhecia gente que viajava até com a Bíblia. Por que você viaja com a Bíblia? Não, porque a Bíblia deve me defender. Ah, eu ando com a Bíblia dentro da minha mala, dentro da minha bolsa. O que adianta, infeliz, se você não andar com ela no seu coração? Tem muito crente assim, sabia? Transforma até a igreja em amuleto. Não, nada vai chegar até a mim, porque eu sou cristão, eu já faço parte da igreja, sou membro da igreja. Isso não te garante nada. Aquilo que é espiritual deve ser combatido de forma espiritualmente. Paulo sabia o que a igreja de Colossos estava enfrentando, passando, e ele deixa bem claro, que ele chega a dizer, no versículo de número 1, que nós lemos aí, que ele diz, venham mantendo. Ele mantinha, ele não baixava a guarda. Às vezes agimos assim, irmãos, quando as coisas estão bem, vida financeira está bem, não tem aquela piadinha que eles falam? Vida financeira está ok, a casa está ok, tudo está ok, aí eu relaxo. Aí Deus permite certas coisas, aí você, mas será? Aí começamos a orar, mantenha uma vida de oração, mantenha uma vida de leitura da palavra, aquilo que você tem com Deus, o seu relacionamento com Deus, não pare de fazer, não pare de realizar, mantenha, não dê brecha para o diabo. Você acha que o diabo, né, ele fica procurando, o apóstolo Pedro diz isso, que o diabo está ao nosso redor querendo nos destruir, como um leão. Se eu sei que ele é assim, ou você acha que o diabo não mexe com você? Porque tem crente que nem acredita no diabo, né? Não, o diabo, isso é coisa da cabeça do pastor, é a cabeça de muitos, o diabo não existe, o diabo existe. É o teu inimigo, é o meu inimigo, é o inimigo de Cristo, é o inimigo da igreja. O diabo quer nos destruir e ele trabalha em cima disso daí. Então eu e você precisamos estar alerta, não baixar a guarda, porque se nós baixarmos, ele vem com tudo.
Às vezes uma brecha do tamanho de um buraco de agulha, ele vem e detona. Então assim, que eu e você não devemos ser motivados, às vezes, por coisas, né? Só na igreja, não, a igreja está tão desanimada, a igreja, não. Eu tenho que manter, como Paulo, preso, estava orando pela igreja que estava fora. E Paulo tinha toda a desculpa, né? Ele disse, não, eu estou preso, estou passando necessidade, eu estou aqui triste, abatido, então é eles que devem orar por mim, porque quem está na fossa sou eu. Eles estão livres, podem andar por onde quiserem, então é eles que têm de orar por mim. Ele não tinha esse pensamento. Era ele que, mesmo preso, não parou de orar, não parou de servir. Às vezes, irmãos, nós arrumamos tanta desculpa para não fazer as coisas relacionadas à vida espiritual. Como nós arrumamos? Como nós temos essa facilidade, né? Paulo preso, ele não deixou de fazer aquilo que era crucial na sua vida: intimidade com Deus. Terceiro e último ponto. Versículo de número 1, vamos ler novamente aí. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta, nós já falamos, venho mantendo. E a segunda coisa que ele diz o seguinte: por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A luta do apóstolo Paulo foi uma luta que tinha foco, era focada. Eu lembrei daquele programa, cadê a foca, né? Foca, né? Aí joga a foca nele. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Você observa que o apóstolo Paulo, ele tinha um foco, ele mesmo preso, ele não perdeu o foco. Às vezes nós, né, diante de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, você traça, você planeja, você projeta algo para a sua vida, e vem as circunstâncias, e muitas dessas circunstâncias tiram você e eu do foco. E se tem uma coisa que o inimigo trabalha muito com relação a todas as igrejas, é que as igrejas percam o foco. Nós não podemos perder o foco. Foco esse que Jesus Cristo um dia instituiu para os seus seguidores, para você e para mim. Jesus ensinou os seus apóstolos para que eles passassem para nós, e nós vamos passar para essa geração, até como aconteceu aqui nessa igreja. O irmão falou que aqui tem 64 anos. Um dia um grupo começou, e um dia esse grupo passou o bastão, e nós vamos ter que passar esse bastão para outros. Essa é a verdade. Nós vamos ter que passar, porque você acha que não vai morrer, você vai perder a semente. Não, se Jesus não voltar daqui 50, 100 anos, porque daqui 50 anos uma boa parte já foi, né? Não estou rogando praga em você não, porque você também vai viver 200 anos. Mas acontece o seguinte, uma boa parte já foi. Eu acho que o único que vai escapar aí é o filho do irmão aqui, ó, Mateus, Lucas, que são novos. Mas o restante que tem acima de 40, de 50, você vai ter mais de 100, né? Já foi para o Beleléu. Então o que eu quero que você entenda é que nós teremos que passar o bastão. Nós teremos que transmitir, passar para essas pessoas. E aqui você observa que Paulo, mesmo preso, ele não perdeu o foco. Eu tenho que pregar Jesus Cristo, eu tenho que anunciar Jesus Cristo, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu estou preso, mas as minhas mãos não estão. Eu estou preso, mas a minha boca não. Eu estou preso, mas eu posso ainda pregar o Evangelho. E ele fez tudo isso. A maioria das pessoas que às vezes não alcançam o que querem, porque desistem no meio do caminho. Se tem uma coisa que eu estou lutando, é para emagrecer. Eu quero perder essa barriga desgramada, mas está difícil. Porque eu vou no mercado, Senhor, só Jeová na causa. Tudo que eu não posso, eu gosto. Tudo que eu não posso, eu quero. Tudo que eu não posso, não é só para mim, não é para você. Só que nós temos essa mania, né? Não, eu posso porque eu sou magro. Eu posso. Não. Todo alimento que faz mal para você, faz para mim. Ou você acha que o meu corpo é diferente do seu? Você já veio com um gene que você pode comer todo tipo de porcaria, que nada vai acontecer. Se der, fosse assim. Só que eu sei que toda a extravagância que eu fiz com o meu corpo, eu vou pagar lá no futuro.
Por que é que você vê muito idosos sofrendo aí? Principalmente relacionado a dores e um monte de coisa. Porque se você fizer um histórico da vida deles, na época que eles deveriam cuidar e zelar do corpo, não cuidaram, não zelaram. Agora está simplesmente colhendo o que plantou lá quando era jovem. Você lembra quando sua mãe fala assim, não faz isso não, fulano, que isso faz mal, faz nada. Pois é, agora lembra da sua mãe te dizendo. Você lembra aquilo que os pesquisadores falam assim, olha, não faça assim, né? Os médicos, olha, você não pode ter esse tipo de vida. Lá no futuro você vai lembrar dessas palavras. O que Paulo está mostrando para mim e para você é que a igreja não pode perder o foco. Para que ela venha ter uma vida saudável amanhã, para o futuro, eu preciso me esforçar hoje. Não é deixar ter gente falar assim, ah não, meu tempo já passou, vai vir outros. Não! Hoje Deus nos colocou aqui, hoje você está aqui, então nós precisamos trabalhar hoje, não perder o foco e olhar para o alto e continuar com o papel que ela precisa exercer aqui nessa rua, aqui nesse bairro, aqui, ó Deus, nessa cidade. A igreja não pode perder o foco. Não pode. Porque se ela perder o foco, ela fica perdida. A igreja, um dia, o grupo que iniciou aqui, teve um foco de pregar o Evangelho, anunciar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que manter esse foco. Não podemos perder. Na sua vida cristã também não é diferente. Às vezes eu sei que eu e você, né, começamos a ficar iludidos, né? Eu fico imaginando assim que, se tem uma coisa que eu acho bonito assim na época assim, de dezembro, é aqueles ornamentos às lojas. Você viu que fica bonito, eu acho bonito assim, com ornamento às lojas, ornamento às ruas, né? Fica diferente. Tem lugares, eu lembro que lá em Goiânia, eles tinham uma rua que juntava todos os comerciantes, e eles faziam aqueles túneis de luzes, aquela coisa mais linda, aquelas palmeiras imperial, eles pagavam caro para enfeitar, mas ficava aquela coisa mais linda. E a gente brilhava, aquilo chamava atenção, os olhos ficavam brilhando, né, piscando. Eu fico imaginando, para eu e você sairmos do foco, o diabo também faz a mesma coisa. E eu quero que você entenda que para você sair do foco, acontecem muitas coisas que vai chamar a sua atenção. Mas se você não ficar firme, você vai sair do seu foco. E uma vez que você sai, às vezes tudo que você fez, vai tudo por água abaixo. Você vai ter que começar da estaca zero. Você quer ver um exemplo disso? É quem luta contra qualquer vício. Quando a pessoa está lutando contra um vício, ele, por exemplo, ele conta, né? Um dia de vitória. Ele passou uma semana de vitória. Passou um mês de vitória. Mas se ele cair todos esses dias, é como se ele voltasse a estaca zero. Porque ele fica desanimado. Não vou conseguir não, vou deixar de mão. E não é assim. O apóstolo Paulo está mostrando para mim e para você que ele tinha um foco de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você também possa também ter isso no seu coração. Acima de tudo, com relação à sua vida com Deus, mantenha o foco. Como igreja de Jesus Cristo aqui nesse bairro, vamos manter o foco. Não vamos desanimar, não vamos esmorecer, mas pelo contrário, vamos continuar lutando com o nosso objetivo, olhando sempre para o nosso alvo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não deixe isso acontecer, porque uma vez que acontecer, você vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Deus. Aí você tem a cara de pau de dizer: Deus me abandonou. Não, Deus nunca abandonou a igreja, é a igreja que abandona a Deus. E como a igreja abandona a Deus? Quando ela deixa de fazer aquilo que deve ser feito. Vida de santidade, vida de pureza, ler a palavra, pregar a palavra, vida de oração, aquilo que Jesus Cristo ensinou para que eu e você venhamos a fazer. É isso que eu e você precisamos entender. Deus, Ele não abandona e não distancia de ninguém. Somos nós, seres humanos, que
que distanciamos e afastamos dele. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações nos distanciam de Deus quando Deus não as aprova. Uma igreja que vive, de qualquer jeito, de qualquer maneira, você pode ter certeza que ela perdeu o foco. E tem muitas igrejas aí que já fecharam. Ah, mas aqui vai fechar porque tem um versículo bíblico que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não está falando de igreja local, igreja no sentido disso aqui não. Porque o que tem de igreja fechando as portas aí, e muitas delas, porque perdeu o foco, distanciou de Deus, distanciou da palavra de Deus, distanciou de tudo que é relacionado a Deus. Por isso que estão no caos que estão. Isso é sério, muito sério. Paulo tinha essa preocupação, que a igreja perdesse o foco, que os seus leitores, que os seus discípulos perdessem o foco, mas que eu e você devemos acordar para o dia de hoje, enquanto é tempo. Concluindo, leia comigo o versículo de número 5. Vamos lá? O 4 e o 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele estava preso e tinha essa preocupação com a igreja de Colossos, se ela estava no caminho do Senhor. Mas a minha conclusão está no versículo de número 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado. Cuidado mesmo. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Quem sabe quais os conselhos que você deve ouvir, acatar e buscar viver? Palavra de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo que prega muitas coisas contrárias à palavra de Deus. E o que eu mais escuto, por incrível que pareça, as pessoas dizendo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, não tem nada a ver. Pessoas que estão praticando coisas que a palavra de Deus condena, e muitos estão dizendo, não tem nada a ver. Quando passa algum tempo, essas pessoas que estão sempre tendo essa resposta na ponta da língua, não tem nada a ver, você vê aonde eles estão, no buraco. Porque não deram ouvido, não ouviram, quando deveriam ouvir, acatar e viver. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Existem muitos ensinos falsos, existem muitos raciocínios ou filosofias que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que nós estamos adotando para o nosso viver diário. Eu fico triste às vezes, tantas coisas que poderiam nos diferenciar, porque eu não estou falando assim de questão de estética ou com relação a usos e costumes, não estou dizendo sobre isso, mas infelizmente, hoje você encontrar pessoas que demonstram o seu testemunho, vida cristã, tem sido difícil, muito difícil, e nós precisamos ser sal e luz, é isso que vai nos diferenciar. Precisamos ser sal e luz dentro da nossa casa, sal e luz lá no trabalho, na escola, onde nós formos. Nós não podemos ter medo. E às vezes nós temos medo de combater o erro, de combater o pecado. Ah, se eu falar para a pessoa que essa vida que ela está levando é errada, ela não vai ter mais amizade comigo. Você prefere ficar mentindo para ela, você prefere às vezes, viver uma falsidade, mas não quer perder a amizade. Nós estamos precisando ter coragem. Eu estou falando aqui para você sair agora aí acusando as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas que eu e você possamos viver a verdade. Nós somos chamados para pregar a verdade. Eu sei que quando você começar, você pode ter certeza que muitas pessoas irão nos abandonar, muitas pessoas irão cair fora. Sabe por quê? Porque não irão concordar. E Jesus nos alertou sobre isso. Muitos irão te odiar, muitos irão te perseguir. Você pode ter certeza disso.
porque vocês me amam, está vivendo aquilo que eu ensinei. Então, cuidado com aquilo que você tem absorvido, aquilo que tem chegado até você. Tenha um filtro, porque tem muita coisa que parece ser de Deus e não tem nada a ver com Deus. Tem muita coisa que parece, tem a ver com a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso que Paulo pede para eles: tomem cuidado com esses falsos profetas, com os falsos que passam raciocínios, passam coisas que vocês são até atraídos, mas não tem nada a ver com Deus. Que Deus ricamente nos abençoe, que Deus ricamente abençoe essa igreja, e que nós possamos despertar e possamos ir à luta, como Paulo demonstra aqui. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Nós estamos celebrando hoje, pela Tua graça, mais um ano de existência dessa igreja. Essa igreja tem mais de 60 anos, ó Deus, que um dia o Senhor permitiu que ela fosse plantada aqui neste lugar. Muitas vidas já passaram por aqui, muitas famílias, muitas crianças, jovens, idosos, muitos, ó Deus, ficaram e estão na glória. Muitas coisas essa igreja viveu, essa igreja passou. Se tem uma pessoa que conhece tudo que essa igreja viveu, esse alguém é o Senhor. E agora viemos até a Tua presença encarecidamente te agradecer, porque o Senhor tem guardado e preservado esta igreja. Eu te louvo porque o Senhor nunca deixou de abençoar esta igreja. O Senhor nunca deu as costas para esta igreja. O Senhor nunca abandonou esta igreja. Nós temos motivo de sobra para agradecer. E agora, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Primeiramente eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor não nos deixe perder o foco, que o Senhor não nos deixe esmorecer, que o Senhor não nos deixe, ó Pai, acomodar, mas que venhamos buscar o pão genuíno que vem do Senhor, o alimento que vem do Senhor, para que venhamos assim ter um crescimento espiritual. Cure essa igreja, sare essa igreja, ó Pai. Se tem um médico que pode diagnosticar e pode nos curar, esse alguém é o Senhor. O Senhor sabe o remédio que essa igreja precisa. E aplica o remédio que venha curar, venha restaurar, para que ela possa crescer saudável para a honra e glória do Teu nome. Eu coloco o conselho desta igreja diante de Ti. Eu coloco os diáconos, eu coloco todos aqueles que têm cargos diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, para que possamos fazer a diferença aqui neste lugar, que possamos ser representantes do Senhor aqui neste bairro, aqui nesta cidade, que essa igreja possa resplandecer o rosto do Senhor, que essa igreja, ó Deus, possa ser sal e luz, aqui onde o Senhor a plantou. Te agradeço por todos aqueles que já passaram por aqui, que contribuíram, trabalharam, se empenharam, se esforçaram. Nós louvamos, ó Deus, por tudo isso, porque foi o Senhor que deu ânimo e força a eles. E agora, no dia de hoje, eu clamo isso ao Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove os nossos ânimos, que o Senhor, ó Deus, treine as nossas mãos, os nossos braços, para lutar, como este apóstolo aqui nos ensina. Que essa igreja venha ser uma igreja de oração, que essa igreja venha ser uma igreja cheia do Teu Santo Espírito, que essa igreja, ó Deus, possa haver a manifestação, no nome de Jesus, dos dons do Espírito, ó Deus. Que o Senhor capacite os membros da igreja com o Teu Santo Espírito. Que essa igreja, ó Deus, para todos que entraram e passaram aqui, possa sentir a presença do Senhor. Que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está conosco. Ó Deus, clamamos por isso. Nós clamamos mais do Senhor na vida desta igreja. Nós não clamamos por dinheiro, nós não clamamos por ouro, nem por prata, não! Porque o que é de mais valor na igreja é o Senhor. Então que o Senhor venha, ó Deus, nas nossas vidas, e que nós possamos ter o Senhor mais e mais em nossas vidas. Que essa igreja seja conhecida como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, fiel a Ti,
para que um dia possamos, ó Deus, receber a coroa da vida. Ó Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto.